Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Yoga Shanti. Eu sou Yoga Shanti. Eu sou o Surya. Boa noite. E nós hoje vamos começar a tratar dos assuntos dos livros. E a gente vai começar pelo livro A Magia da Vida, que é basicamente um trabalho de autoconhecimento e trabalho interior. Aqui nesse livro a gente vai tratar de como, desde a infância, ao longo da vida, a gente vai perdendo aquela conexão com a nossa pureza interior, com a nossa criança interna e perdendo de vista a magia da vida. E na segunda parte a gente conhece métodos de recuperar essa magia. E na terceira parte a gente entra em assuntos de trabalho prático. O que você faz realmente no seu dia a dia para conseguir recuperar essa magia? Então a gente vai começar pelo começo. Então a gente começa trabalhando nos traumas da infância. Professor, a gente tem aqui o livro dividido em 3 partes, como o professor falou. A primeira parte é o sequestro da magia, literalmente as coisas ao decorrer da nossa vida que fazem com que nós perdemos aqueles olhos de criança, aqueles olhos inocentes, aquele coração puro, aquele olho que enxerga o mundo de beleza, os ouvidos que se abrilhantam e se encantam com qualquer tipo de som, com qualquer tambor que ritma junto com o coração. E que é a forma mais linda da vida, né? Por que viver de uma forma comum, automática, sem sentimento, sem sentido? Então, a minha pergunta básica, assim, eu acho que a maior curiosidade que eu tive até agora foi quando o senhor começou a escrever. Como foi entender o entendimento que o senhor perdeu isso e como foi entender que o senhor recuperou a ponto de identificar essas coisas? Legal, essa pergunta ela é basicamente uma jornada na vida, né? Você chega num ponto que acho que todos já tiveram essa experiência. Você se pega acordando um dia para trabalhar, sentando na cama, cansado, sem ter a menor vontade de levantar da cama, sem ter nenhum ânimo pela vida, sem ter um motivo, e você vai trabalhar e você se pega andando na rua, olhando para o chão, pensando nos seus problemas. Você nem sabe por onde você está andando, por onde está passando, você não se conecta mais com as pessoas, tudo perdeu sabor, sentido. Então eu acho que é aí que você se depara de caramba, o que aconteceu comigo? E aí você começa a lembrar, poxa, eu era aquela criança tão feliz, eu corria cheio de energia, o mundo era mágico, o que aconteceu? Sem medo, né? Sem medo. O que faz? A gente se torna um pouco covarde quando a gente para de ouvir essa criança, né? Ela é como se fosse a forma natural de viver a vida. E a gente vai deixando para trás, a gente perde em algum lugar aquela criança, e quando a gente perde aquela criança, a gente perde a magia da vida. Certo. Sim, eu acho que a gente pegar, né, e tudo isso vai estar no livro, que eu sei que todo mundo aqui vai parar e ler. Eu acho que a ideia do nosso podcast aqui é ilustrar um pouco as coisas que nós dissemos aqui. Eu tenho uma experiência de vida que, como infelizmente a grande parte dos brasileiros passam, eu não tive contato com meu pai biológico, eu nunca ouvi. Minha notícia mais próxima do meu pai biológico foi quando ele se suicidou. Ele se matou faz quase 5 anos, faz mais ou menos uns 5 anos agora. E é muito doido porque eu não identifiquei esse trauma como um trauma, porque graças à minha mãe, meu padrasto, eles tornaram a vida, ou talvez até meu olhar de criança inocente, não entendeu isso como um trauma. E há 5 anos atrás, quando ele faleceu, eu tive 2 oportunidades: ou renegar isso ou ressignificar isso. Tanto que eu assumo o nome dele no militarismo, né, no meu trabalho. E eu percebi como a gente atropela as coisas. Principalmente porque a gente não tem coragem mesmo de enfrentar elas, porque a gente acha que tem que ser forte o tempo inteiro.
E eu acho que a maior característica mais bonita da criança é que ela não tem medo de chorar e nem de pedir colo, nem de pedir ajuda. Quando o senhor estava escrevendo, como que foi lidar com isso? Como foi trazer de volta essa parte? Como que eu posso dizer? Qual palavra, assim? Resgatar. Como que o senhor resgatou essa coragem de seguir em frente de uma forma mais bela e não tão automática, não tão covarde, mas literalmente olhando para aquilo, encarando aquilo e falando: pô, essa é a minha realidade. Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de vivenciar isso e ressignificar essa jornada. Eu acho que quando você começa esse processo, ele sempre começa pelo autoconhecimento. E quando você atravessa todo aquele vale de sombras da sua vida e você chega numa posição de mais paz, mais luz, mais tranquilidade, mais foco, você quer passar isso adiante. E uma das coisas do caminho é você gradativamente vai subjugando o seu próprio ego, né? Que mais à frente a gente vai ver que é o mal de todas as aflições do mundo. Então, pensando nisso, eu tirei de lado a covardia de não falar dos próprios traumas, porque eu acho que isso conecta com muitas pessoas e vai ajudar muita gente a entender e lembrar dos próprios traumas dela. No livro também eu peguei traumas de infância de pessoas que são próximas de mim e através da intuição, meditação, ampliar essa consciência e se conectar com mais pessoas e tentar trazer de uma forma bem inspirada, intuitiva, esses caminhos que várias pessoas podem ter passado, né? E é interessante o que você falou dos pais, porque é o primeiro momento em que a criança pode começar a ter um trauma, porque ela começa a formar a sua identidade energética e psicológica na infância. Então, às vezes o adulto não entende, mas a criança é uma esponja, ela absorve tudo. O que é falado e o que não é falado. Ela absorve muito do sentimento que acontece. Então, o meio ambiente em que a criança está crescendo vai influenciar muito ela. E, infelizmente, muitas das vezes é onde começa a perder a inocência. E como ressignificar isso? E, principalmente, quais as escolhas de pensamento para ressignificar isso? Como, por exemplo, uma perda ou uma não existência, né? Literalmente, esse vazio, né? Porque eu acredito que tenha sido o que eu fiz na minha infância até certo ponto da minha vida adulta, que foi lidar com uma fuga, né? E a gente tem vários tipos de fuga. Uma de não enxergar e falar assim: não, tá tudo bem, como eu usei. Falei: a escolha foi dele, eu tenho que respeitar a escolha dele como ser humano, não vou procurá-lo, mesmo sabendo que eu queria. Hoje eu olho porque ele já partiu, eu vejo o quanto eu queria ter sentado e tomado um chopp com ele. E aí... Então é muito importante, eu vou até pegar o gancho, é muito importante ver pela verdade, principalmente buscando a sua própria verdade, para você aprender a se ouvir e não perder a oportunidade de viver o que você quer viver e o que tem que ser vivido, né? Porque a gente vê um monte de seres humanos usando esses traumas e não percebendo os meios que elas usam como fuga. E aí a gente vai ter que abordar o tema de drogas, a gente vai ter que abordar o tema de se perder na vida em relação a não enxergar, de não conseguir se relacionar com outras pessoas. Então, como ressignificar isso de uma forma saudável, principalmente qual é o verbo, qual é a palavra, qual é a decisão que a gente toma para que isso não venha de uma forma doída. Vai doer, mas que se transforme numa coisa mais leve. Exatamente, é o que você falou. Não existe fórmula mágica. Não existe um processo real, verdadeiro, transformador e permanente sem dor, né? A gente atravessa esse caminho. E quando desde criança você tem esse vazio, como você mencionou, essa distância no relacionamento, então você busca esse contato de outra forma, né? E quando a criança vai crescendo, virando um jovem, e ela não tem essa conexão, não tem esse amor, ela vai buscando isso de outras formas.
né? Então ela é aquilo na vida, né? As vibrações afins, elas se aproximam. Então você vai encontrar outros jovens com os mesmos ou problemas parecidos e através da afinidade de vibração vocês vão se encontrar. Então você vai tornar aquela galera ali a sua família, né? E como todos estão com aquela falta, todos estão com aquele vazio de sentimento de amor para ser preenchido, eles juntos vão buscar alguma coisa. E muitas vezes é bebida, drogas leves, drogas pesadas, e noites de farra, não que sejam ruins noites de farra, mas quando você começa a buscar isso como fuga, sem controle. Então você vai começar a buscar essa satisfação nesses refúgios, né? Que no princípio é um vislumbre, né? Nossa, que felicidade! Nossa, que alegria! Todo mundo está sorrindo, achando graça daquilo. Mas aquela química que está despertando aqueles emoções soterradas, né? Aquelas emoções soterradas. Que você não sente desde quando você era criança, antes de ser traumatizado. Exato. E aí, a partir do momento que você tá vivendo uma experiência traumática, você encontra uma galera que tá cheia de trauma junto, porque até me veio à cabeça agora lembranças da sala de aula da escola. Você vê a sala de aula, todo mundo na mesma idade, na mesma construção, né, de sociedade, mas grupinhos formados. Aí você tem o grupinho das patricinhas, nem sei se fala assim hoje mais, que eu já, né, outra geração. O grupinho dos atletas, que é a galera mais popular e tal, todo mais animado, mais saudável, que se a gente olhar hoje, tem uma estrutura um seio familiar muito parecido. E os deslocados, né, a turma do fundão. Eu fui desses aí, tá, galera? E é exatamente isso. Você vê que a gente divide momentos de bebedeira, divide momentos com toda essa galera da tua sala de aula, mas eles lidam com isso de uma forma muito diferente. Você vê que eles têm uma outra perspectiva de vida, né? Do que você simplesmente esperar a semana passar e chegar ao final de semana. E aí que tá. Você espera a semana passar pro final de semana, porque quando aquele momento de euforia, aquela química passa, você volta para a realidade. E o jovem não sabe lidar com aquilo, porque é muito dolorosa a realidade. Então ele tá sempre esperando pelo próximo momento de fuga. O problema é que essa é uma fuga. Ela não é a vivência, ela não é o trabalho real, ela não é a transmutação, ela é uma fuga. E quando você passa muito tempo fugindo, não só a química das drogas vai trazendo malefícios para o seu corpo físico, para a sua mente, como todas essas questões, todas essas sombras, esse vazio, ele só vai aumentando, te corroendo por dentro. E como que é a questão quando a gente vive o primeiro amor? Quando a gente se apaixona, quando nós vivemos uma história de um amor ferido? Porque um trauma, basicamente, principalmente no seio familiar, é um amor ferido dentro de casa, né? Você convive com esse amor ferido. E aí você se sente completo quando você encontra uma pessoa ferida, tanto quanto ou mais do que você. E ali vocês dividem essas dores e aprendem a conviver e lidar com a vida com isso. Como que é? Como achar um equilíbrio no meio de uma relação de adolescente com aqueles hormônios malucos? Essa é novamente aquela questão da harmonia. E é muito difícil para o jovem. E a gente vai estar falando aqui e o jovem não vai estar nem aí. Mas eu não acredito que... Não sei se existe alguém que não tenha passado por essa experiência, né, do coração ferido. Até hoje, né, com 30 anos. Exatamente, para toda a vida. E a questão é... A gente está sempre buscando preencher aquele vazio. Então a gente deposita numa outra pessoa toda a esperança do salvamento. Tipo, aquela pessoa, esse amor vai me salvar. E a gente desperta no cérebro, tem todas as químicas da paixão. E a gente não sabe diferenciar paixão de amor. Mais uma vez alquimia, né? Mais uma vez alquimia. Então, todos aqueles hormônios despertam aquela sensação, aquela paixão de eu não posso viver sem aquela pessoa. Eu vou no inferno por ela. E ela é tudo na minha vida. Sem ela eu não sou nada. Ou então, muitas vezes, aquele sentimento de ciúme, de posse, né? Isso tudo vem porque você sente uma falta. E você quer preencher aquilo. E você deposita toda a sua esperança naquela pessoa e você quer ela pra você. Só que isso não é amor. E o fluxo da vida não é assim. E nem tudo é permanente. Então, às vezes, por algum motivo, por alguma coisa,
aquela paixão acaba, ou aquela pessoa te trai, ou aquela pessoa não gosta mais de você, ou você não sente mais nada por aquela pessoa, ou se apaixona por outra. E existe aquela ruptura. E na ruptura, quando você vê que aquela pessoa que você depositou a sua felicidade não é mais a sua pedra fundamental, você desaba completamente. E vem depressão, crise de ansiedade, tristeza contínua. Esse é o primeiro luto? Diria que esse é um primeiro luto. Talvez, né? Depende da velocidade de cada pessoa. Mas eu digo assim, pessoal, né? A primeira quebra humana, né? Primeira quebra de ideal, primeira quebra de sentimento, porque literalmente a gente tem um vazio, a gente não sabe o que é esse vazio, não sabe identificar esse vazio, muito menos sentir esse vazio, mas tenta preencher ele com alguma coisa. E literalmente aquilo, a gente não ama pela metade, a gente ama inteiro. O amor é uma coisa inteira, uma coisa de alma, né? Então, a gente não consegue amar pela metade. Acho que é a única coisa que a gente não consegue fazer meia boca. Porque o amor é aquilo que te abraça e te engole e vai te levar do jeito que você tiver. E como que nesse vazio a gente não preenche isso com uma expectativa? Principalmente porque quando a expectativa se quebra com o término de um relacionamento, a gente tem que diretamente viver esse luto. E aí são dois vazios. É o que você carregou a vida inteira, de uma coisa que você já sofria e de um sofrimento completamente desesperador. Como que lida com isso? Além, quando você não sabe o que é meditar, quando você não sabe viver direito, como a gente carrega isso sem se tornar a primeira morte da nossa vida, a nossa primeira sombra da morte? Esse é um dos grandes problemas da gente, principalmente dos jovens, né? Porque quando você não tem esse conhecimento, como eu não tinha, como você não tinha, e muitos não têm, a gente novamente vai procurar um refúgio mais forte, ou drogas mais pesadas, ou então vai quebrar completamente em depressão, podendo levar a suicídio. Como em muitos casos o suicídio, dos jovens, ele não é que está ligado diretamente a um relacionamento, a um término de relacionamento, mas é aquela coisa, é a bola de neve que veio desde a infância, foi crescendo e estourou ali, e você perde todas as esperanças, né? Então, assim como eu já passei por essa situação, né, não via nenhum caminho, não vinha nada a não ser abandonar o barco de vez, né? E a gente desiste de tudo. Foi nesse momento que eu conheci a minha mestra, né? Que me trouxe de volta desse caminho que eu já estava desistindo. E uma das grandes coisas que você, depois de muito tempo, você precisa, realmente, como você falou, vivenciar isso. Você precisa não fugir daquele sentimento, mas vivencia. Aquilo é uma experiência da vida humana que só acontece aqui na Terra. E então você tem que vivenciar aquilo plenamente, não só sofrendo e deixar sofrer, mas entendendo aquilo. Aos poucos, com tempo, com paciência e compreensão, você vai começando a ver a diferença entre paixão e amor. Você vai começando a entender que amor não é aquele fogo que arde e queima tudo, mas é uma coisa pacífica, é uma coisa com muito carinho, muita paz e liberdade, onde você deixa fluir. E por mais que doa e você sinta aquela dor, se aquilo acontecer de se separar, eram caminhos, eram pessoas que tinham que se juntar, precisavam se conhecer, precisavam uma interferir na vida da outra e seguir livre. Ou não, ou continuar até o final da vida. O senhor falou de uma coisa muito legal, que é literalmente o deixar fluir, né? E o deixar fluir é deixar sentir e vir esses sentimentos de abandono quando você sofre uma rejeição. Por exemplo, hoje a minha mulher não quis dormir abraçada comigo. Tem muita gente que, por não ter lidado com esses sentimentos de uma forma saudável, literalmente ter lidado com eles, vai continuar repetindo de ano e vai até se ver em momentos da vida cometendo os mesmos erros que cometia com 15 anos de idade. Porque literalmente pulou, enterrou isso, fingiu que nada aconteceu, né? E aí tá repetindo de ano toda vez e não percebe. E aí chega uma hora que dá um desespero que fala,
tá acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo na minha vida inteira, mas a pessoa não tem a dignidade de pensar, pô, se tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu na minha vida inteira, a culpa é minha, pô. Né? Então, é muito... Eu acho muito maluco até, de certa forma, quando a gente para, assim, respira e vê que o único jeito que tem da gente sair do buraco é lidando com o buraco, abraçando o buraco, construindo nem uma escada, mas deixando o buraco um pouquinho mais confortável. Lá ele. Lá ele 1000 vezes, né? O buraco dos outros, né? Brincadeira, desculpa. Não, imagina, pô. Se não for pra ser assim, não vai ter graça. E aí... Você literalmente está ali e se vendo, se colocando naquela situação de novo, porque você não quer lidar com os problemas que você mesmo tem com você. Exatamente. Mas é que tá. Por isso que é um processo. E que deve ser dado atenção a isso. E é uma coisa profunda e deve ser começado com coragem. Porque a parte mais difícil é o início, é o autoconhecimento. E a ciência do autoconhecimento não é algo simples. Porque você abrir as feridas, deixar as dores vir à tona, dói. E é assim que a gente piora a nossa situação. Você falou perfeitamente. Essas coisas vão acontecendo, acontecer um término. Eu quero esquecer isso, botar pra debaixo do tapete, eu quero esquecer isso. Muita gente fala isso. Bebida, cachaça, balada. bebida, vamos pra balada, afogar no copo. Só que você só tá piorando a situação, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essa situação. E quanto mais você joga pra debaixo do tapete, quando você pegar a vassoura e for varrer a casa, aí você abrir e fala, caraca, quanto lixo aqui, quanto mal isso tava me fazendo. Sim, não tem como não associar isso a chegar num período em que você, além de passar por tudo isso, né, que todo mundo vai perder alguém na vida, a gente chega num momento em que a gente perde alguém que é muito importante para nós e que a gente não identificava esse sentimento até perder. Como todo bom ser humano, a gente só dá valor quando perde. E conviver com o sentimento de perda, sabendo que você não... A gente nunca causa nada sozinho, né? A gente nunca é influência nunca é uma coisa só. Mas que a gente teve grande parte de culpa naquilo. E eu acho que um dos sentimentos mais dolorosos hoje para se viver é a culpa, né? Além da ausência de amor, eu acho que é a culpa, né? Porque o oposto para mim de amor não é ódio, é o amor ferido. E o amor ferido, ele carrega muita culpa, ele carrega muito trauma. E literalmente é aquilo que acontece, ele não flui, né? A gente não deixa as coisas fluírem e entender que era o gancho. Quando a gente tá num relacionamento, a gente sente uma coisa negativa, a gente, como todo mundo, ou a grande maioria faz, é culpar o outro, é terceirizar a dor, é terceirizar a culpa. Não sentar, olhar e falar assim, pô, talvez a minha esposa naquele dia não estivesse num dia bom e eu não parei pra ouvi-la, porque a minha dor é muito maior e é uma dor que não tem nada a ver com ela, porque ela não te abandonou, ela tá lá, ela tá dormindo com você ainda, ela só não tá fazendo o que você esperava que ela fizesse. Então a gente chama o outro de egoísta porque ele não tá pensando em nós. Então o que é mais egoísta no final dessa história? Uma das coisas mais difíceis pra gente é voltar os olhos pra si mesmo. Porque é muito fácil a gente transferir a culpa pra alguém, apontar o dedo pra alguém. É muito difícil você parar, se analisar e reconhecer as próprias faltas. É mais uma vez a questão da fuga. A gente tá sempre fugindo. E a gente também tá fugindo da responsabilidade de tomar para si as consequências dos atos que a gente faz. Então é muito fácil apontar para o outro. E como a gente falou no episódio piloto, né? Todo mundo tá caminhando. Ninguém é perfeito. Engatinhando, vai. Engatinhando, aprendendo a andar. Caminhando, meu amigo. Eu acho que tá mais à frente. Eu vou ter que estar com 60 anos, né? E a gente tá aprendendo a andar e você tropeça e você se apoia em quem tá do seu lado. E quem tá do seu lado também tá aprendendo a caminhar. Então vocês caem juntos e um bota a culpa no outro. Você me puxou, você não me segurou, mas é difícil olhar para dentro, reconhecer suas faltas e reconhecer que o outro também tem as suas dificuldades e que vocês têm que caminhar juntos. Eu ouvi um guru
uma vez no Himalaia, dizendo que um dos segredos para o relacionamento é você não cair na ilusão de que eu tô aqui para te salvar, ou eu tô aqui para botar um band-aid nas suas feridas. Porque o que vai fazer eu evoluir o relacionamento ao longo de décadas, anos, é a evolução. Então não pode ser uma coisa só psicológica, emocional e física. Tem que ter um laço espiritual. O relacionamento, um dos segredos é: eu tô aqui e você tá aqui comigo pra gente evoluir. O que eu posso fazer para ajudar a sua evolução espiritual? O que você pode fazer para ajudar a minha evolução espiritual? Os casais que tomam essa consciência, segundo esse guru estava falando, eles fluem com a vida. Tem brigas, tem encontros e desencontros, mas eles têm o segredo para fluir. E eu acho que a gente começa a culpar o outro quando a gente tenta o tempo inteiro agradar o outro, né? Porque quando a gente não consegue, a gente fala, pô, aponta o dedo pra pessoa. Até uma das minhas lições de Vedanta, eles falam assim, nós não satisfazemos ninguém. A gente satisfaz o nosso ego. E o ego sempre julga. Então, olha que negócio louco. Nós tentamos nos satisfazer a imagem que nós queremos que o outro tenha de nós, tomando atitudes baseadas em agradar a pessoa que a gente nem sabe se ela quer aquilo. E no final, quando a gente não consegue, porque você não é reconhecido como você queria, você pega e se condena, você pega e se julga. Então, é tão bonito olhar e falar assim, cara, é tudo por minha culpa. Eu tô causando isso. Dói, mas também é libertador, porque é só fazer diferente. Não é só, mas é fazer diferente. Ser responsável, já que eu fui responsável pela minha infelicidade, pelas minhas aflições, hoje também ser responsável pela minha felicidade. E escolher a felicidade antes de escolher o sofrimento. Você também tocou num ponto que eu achava interessante a gente falar, você falou da morte, né? Eu também, na época que ainda era até ateu, não acreditava em nada, vivia completamente pela vida material. Tive um amigo muito grande, lá no Rio de Janeiro, quando morava lá, uma pessoa inteligentíssima, estudava no Instituto Militar de Engenharia, no IME, e ele também tinha aquela questão, né? A gente se atrai, as pessoas com essas mesmas experiências emocionais, os mesmos traumas, por afinidade se atraem, viram amigos e buscam o preenchimento em outras coisas que vão fazer você esquecer das dores. E ele também carregava muito peso, teve acontecimentos atrás dos outros, distanciamentos emocionais desde a infância. Chegou o momento que ele não aguentou, e como a gente não acreditava em nada, não conhecia nada, tudo era matéria, infelizmente ele veio a se enforcar numa árvore. Foi uma pessoa muito querida, que perdi, foi um dos primeiros impactos, assim, já de jovem na minha vida com a morte. Mas nesse caminhar, a gente vai começando a entender a morte, né? Começando a entender como, na verdade, ela só faz parte da vida, é um processo. Não existe morte, na verdade. Existe uma roupa que a gente veste para ter uma experiência, porque sem o corpo eu não consigo interagir com o mundo material, não consigo ter experiências. Mas talvez a gente entre mais à frente nesse assunto de encarnação, reencarnação. A gente vem para a existência na matéria, tem um corpo, tem experiências, deixa esse corpo um momento, a vida continua e depois ela volta. É que eu acho que é triste no suicídio, que é uma coisa antinatural, né? Porque não era pra ser aquele momento, né? Era uma... né? Entende? Eu acho que é difícil aceitar isso. Acho que é o mais difícil... Aceitar uma morte que acontece quando a pessoa tem idade, a pessoa está internada, é uma coisa que a gente espera. Agora, essa quebra de naturalidade, eu acho que é uma coisa muito difícil de se lidar, né? Exatamente. E né, falando sobre tempo e sobre pessoas e passagens, perdi uma pessoa em um relacionamento muito importante para mim, e eu cheguei num vislumbre que foi: dói muito não estar ao lado das pessoas que a gente ama, mas teria doído muito mais nunca ter estado.
É verdade. Você teve a experiência. E a gente volta também nesse item, a gente volta à questão do ego. Porque a pessoa deixou esse plano, mas a vida dela continua. Só que o nosso ego é o que faz a gente sofrer mais. É normal a gente ter o luto, a gente ter aquele sofrimento, passar um tempo sofrendo, mas não é normal a gente deixar aquilo penetrar a nossa vida, corroer a nossa vida e estagnar ela por anos. Então, não só está atrapalhando a alma que está deixando esse plano, indo para outro plano, como é o nosso ego que quer deixar ela presa aqui. Porque a gente sente falta da presença dela aqui do nosso lado. A gente quer ela aqui com a gente. A gente quer o sentimento daquela pessoa ao nosso lado. E o nosso egoísmo potencializa o nosso sofrimento. Quando a gente tenta deixar o amor fluir, tentar entender que aquela pessoa agora vai seguir com a vida dela, a gente só não consegue mais enxergar, mais tocar nela por algum tempo. Quando a gente começa a esse sentimento fluir, então essa dor, esse sofrimento, ele vai diminuindo com o tempo, é lógico. Eu acho legal a gente falar também que quando a gente não deixa ir, deixar vir e deixar ir, né? Quando a gente não deixa ir, a gente tá morrendo e tá morto da pior forma possível, que é em vida. Porque a coisa mais importante que nós podemos doar e que nós temos é o tempo, porque ele não volta. Então, quando a gente não se permite se livrar disso, a gente não vive a vida que está acontecendo e se perde nisso. Mas aí, professor, eu vou deixar a continuação disso para o nosso próximo episódio. E aí eu vou pedir para a minha hora principal, que eu mais gosto, que eu fico mais ansioso para a gente fazer, que é a nossa meditação e a nossa lição de casa. O senhor quer pegar o livro aqui ou quer fazer a parte de visualização direto? Não, vamos finalizar aqui, passar a lição, falar do próximo e a gente vai para a meditação. Queria finalizar, você falou uma coisa muito legal, a gente morre. E tem uma passagem que Jesus estava com alguns seguidores seguindo para uma outra cidade e ele fala: mestre, espera, eu tenho que ir lá, um familiar meu morreu, eu tenho que enterrar ele. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem os mortos. Você vem e me siga. Então, ele tinha total consciência de que a vida continue e que esse é só um corpo físico, como os indianos ainda mantêm essa consciência hoje. Então, aquilo que você falou, a morte de um ente querido não pode fazer a gente morrer. Cada um tem seu tempo de experiência na Terra. O tempo daquela pessoa que você ama, aqui acabou. Mas ele começou em outro lugar. Mas o seu continua. Você ainda tem experiências para seguir aqui. E isso deve te dar fortaleza para seguir. Galera, eu sei que parece um episódio de podcast aqui mais triste, mais pesado, mas faz parte, a intenção é essa. O processo de autoconhecimento é assim. A partir do próximo episódio, a gente já vai estar finalizando essa parte de autoconhecimento dos traumas, de como a gente se perdeu. E a gente já vai entrar no método, um astral mais feliz, mais alegre, que são os métodos de você trazer de volta essa criança. Então, dever de casa? A consideração na rua, né? Porque eu acho que uma das coisas mais legais do livro é essa. Você dá caminhos da galera aprender a se concentrar num ambiente cotidiano, na vida, né? Sem precisar ir para um templo e etc. O que acontece? Eu percebi, com a minha experiência, com a experiência de todas as pessoas ao redor, que o ocidental, né? Para o nosso mundo ocidental é muito difícil a gente parar para sentar e meditar. A maioria das pessoas tem essa experiência, senta e fala: eu vou meditar, a mente não para, começa a pensar no trabalho, no filho, na família, esqueceu de entregar um projeto, e ela não consegue parar, um vento, um barulho está incomodando, você se levanta e fala: meditação não é para mim. Mas é claro, porque o caminho não é esse, nem para os indianos, o yogi lá, quando ele começa o processo, não é esse. Para a mente conseguir meditar, o primeiro passo é aprender a se concentrar. Então aqui no livro 2 eu trago um processo bem gradual, simples e de forma com que hoje nesse mundo corrido você possa fazer ele em qualquer lugar. E inicialmente ele vai te demandar 5 minutos por dia, né? Então
como for... Como o Surya falou, dever de casa, né? Isso, como eu fiz, né, galera? Eu acho que foi uma dica legal. Eu pego meu relógio, solto o cronômetro. E aí, quando vem um pensamento, eu paro o cronômetro. Foi assim que eu fiz. O primeiro exercício a gente faz de concentração, tá? Desenvolveu uma técnica pra gente, pro nosso mundo moderno, ocidental, hoje. E ele é o seguinte: você, em qualquer lugar que você tiver, você senta num banco, numa rua, num parque, numa praça, se você está no prédio, no trabalho, numa janela. Se você não tem nada disso, você está num escritório, você senta lá na sua cadeirinha 5 minutos e você observa o ambiente. Se você está na rua, você senta e observa a rua. E tudo que está naquela rua. O carro passando, a rua, os prédios, as pessoas, alguém digitando computador ao seu lado, alguém trabalhando, cortando grama do seu lado, o que quer trabalho que você faça. E você, por 5 minutos, você apenas observa aquilo. Pode pensar em qualquer aspecto daquilo que está acontecendo naquela região, naquele momento. Cada vez que a sua mente fugir para um pensamento, né, você pode cronometrar para ver o quanto tempo você ficou, ou você simplesmente, né, eu diria mais para a pessoa, viu que você fugiu, simplesmente deixa aí aquele pensamento, tudo bem, eu pensei uma coisa, vou voltar para a concentração, sem raiva, sem culpa ou sem cobrança de si mesmo. Vocês vão ver que muitas pessoas com 30 segundos ou menos já vão estar pensando em outra coisa. É normal, calma, é isso, é um trabalho. Ninguém vai para a academia magro, começa a malhar e de repente está forte, musculoso no dia seguinte, não. É um processo, você vai levantando um peso, depois você vai levantando mais e você vai aumentando. E é assim tudo na vida e é assim também na meditação. Não é sentei para meditar, não consigo parar de pensar, levantei, não é para mim, nunca mais vou tentar. Calma, existe um processo, isso é antigo, é milenar. Existe uma coisa progressiva. Então o primeiro exercício é esse, 5 minutos, num ambiente que você conseguir, de preferência na rua, se for possível. Observar aquela coisa por 5 minutos, sempre que sua mente fugir, volta para aquilo. Então esse é o primeiro dever de casa aí para o nosso próximo encontro. Massa. E a gente vai fazer uma experiência de respiração hoje, de meditação? Vamos fazer. Vamos embora. Então peço a todos aí que sentem-se numa posição confortável. Fechem os olhos. Inspirem. E soltem todo o ar. E agora comecem uma respiração profunda, inspirando, expirando, relaxando. Concentre-se agora na sua respiração, do jeito que ela estiver fluindo. Se ela estiver ofegante, deixe ser ofegante, observe. Se ela estiver calma, deixe ser calma. Se ela estiver fora de ritmo, deixe ser fora de ritmo. Apenas observe a sua respiração. Perceba o ar entrando no pulmão, inflando o pulmão. Perceba como o ar entra frio na borda das narinas. Perceba o ar saindo dos pulmões, esvaziando os pulmões. Perceba como o ar é quente nas narinas saindo. Observe a sua respiração. Se acalme. A respiração é a ponte entre o consciente e o subconsciente. O pulmão é o único órgão que responde tanto à mente consciente quanto à mente inconsciente. Você controla a sua respiração se quiser. Quando você está no dia a dia e esquece da respiração, seu pulmão continua funcionando através do subconsciente. Por isso os sábios da antiguidade diziam: a respiração é a ponte. Concentre-se apenas na sua respiração. Agora, visualize a si mesmo andando no meio de uma floresta, por uma trilha cheia de pedras. Você está descalço. Você está andando por aquela trilha. Aquela trilha fere os seus pés.
Mas você continua andando. Você está buscando uma saída daquela floresta. Mas você não encontra. Você está perdido, buscando alguma saída. Você acaba entrando mais para o meio do mato. Acaba se cortando, se machucando, perdido. Você sente sede, fome, cansaço. Mas você continua procurando uma saída. Então chega um certo momento, em desespero, você está quase desistindo, mas você encontra uma clareira. Você se ajoelha, olha para os céus e clama a Deus, da forma como você compreende Deus em seu coração e em sua mente. Me ajuda. Eu não sei sair sozinho daqui. De alguma forma, em algum momento, eu me perdi. Lágrimas escorrem do seu rosto. Então você sente uma mão tocando o seu ombro. Você abre os olhos, olha para o lado e, para sua surpresa, é uma criança. Para uma surpresa maior ainda, e você se arrepia quando percebe que aquela criança é você. Você abraça a si mesmo, criança, com 6 anos de idade. Aquela criança sorri, aquele sorriso faceiro, inocente, sem dor, sem culpa, sem medo, sem ressentimento. Ela beija o seu rosto e ela pergunta: como foi que você se perdeu? Você chora e abraça e fala: eu estou perdido, eu não sei sair daqui. Ela só sorri e fala: seu bobo, é por aqui. Te dá as mãos e começa a te guiar. A sua própria criança começa a te mostrar o caminho para fora daquela floresta. E as trilhas começam a se abrir, vocês começam a caminhar em solo macio, em terreno plano. E ela brinca com passarinhos que passam pela frente, se distrai com borboletas, se distrai com esquilos nas árvores. Ela sorri, ela brinca. Aquela criança nunca teve medo da floresta. Aquela floresta nunca impôs terror para aquela criança. Sempre foi apenas uma floresta. Então, vocês chegam à saída, numa praia linda, com ondas curtas como um lago. Você olha aquele sol brilhante e você percebe que quando você estava completamente perdido, foi a sua própria criança interior que te guiou para fora. Você agradece a ela, abraça, beija, fica de pé naquela praia linda, vira para o sol, abre os braços, respira profundamente. Deus, muito obrigado. E você lembra das palavras do Cristo, que para entrar no reino de Deus é preciso voltar a ser criança. Aos poucos vamos deixando essa imagem sumir, abrindo os olhos. E infelizmente estamos bem no final. Eu vou aproveitar esse finalzinho para agradecer mais uma vez ao professor, agradecer o espaço que a gente está aqui para gravar esse podcast. E como vocês estão, quem vê o vídeo vai ver que eu tô com um colete do motoclube. Você que está num momento de desespero, de dificuldade, tá sozinho,
Vai ter nosso e-mail no podcast e também tem um programa Insano Saúde Mental. Dá uma olhada lá, dá uma procurada, a gente vai te acolher, vai te atender e vai te ajudar o quanto tiver ao nosso alcance e além. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos. Espero que tenha sido uma excelente experiência. Esperamos todos vocês no próximo episódio para a gente continuar esse caminho de autoconhecimento e crescimento interior.